Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal VS Consultoria. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma análise do auto de infração de trânsito, notadamente na notificação de autuação por infração à legislação de trânsito, que é o primeiro documento que você receberá como forma de notificação caso o veículo de sua propriedade tenha sido autuado. Antes de prosseguirmos com as explicações, analisando ponto por ponto de uma notificação, a fim de que identifiquemos possíveis erros do agente de trânsito ou da autoridade de trânsito, né? Ou se não identificarmos esses erros, ao menos te apontar para que você analise o seu caso específico, eu quero te recomendar o nosso acervo de recurso contra multas de trânsito, contra a instauração do processo administrativo para imposição da penalidade, da suspensão do direito de dirigir, bem como recursos de defesa contra a imposição da penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação. É um acervo todo em Word, portanto, em formato editável. Nós temos diversos modelos, né? Já com as teses defensivas, você pode utilizar, emprestar, dar para quem você quiser e utilizar quando você quiser, pois fica disponível de forma online. Você pode baixar da onde estiver aí no seu dispositivo. Como eu estou passando aí na sua tela, são diversos. Deixa eu diminuir aqui o formato para vocês conferir aí, né? Todos eles aqui em formato Word, tá? Você vai adquirir esse produto. Assim que eu receber a confirmação do pagamento, eu vou te enviar um link para que você tenha acesso aqui no Dropbox. Lembrando que nós estamos sempre atualizando esse material. Sempre que nós elaboramos defesa para os nossos clientes, nós colocamos a peça aqui como modelo para vocês utilizar. Tudo bem? Dito isto, vamos começar a análise aqui da nossa notificação. Tem alguns dados que foram censurados propositalmente porque trata-se de um caso real e nós não queremos mostrar os dados aqui do cliente. O primeiro ponto que você deve observar, não de muita importância, mas cabe já um alerta, é você verificar no caso de uma defesa ou de um requerimento para conversão em uma advertência, né? Ao invés de ser aplicada a multa, você pode requerer que seja convertida esta autuação em uma advertência com base no 267 do CTB, artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro. Para quem que eu encaminharia nesse caso? Aqui, logo acima, você já vai identificar a autoridade. Então, você vai escrever aqui, ilustríssimo senhor superintendente do DER, tal, e continua, né? Esse é o cabeçalho do seu modelo de defesa. Primeiro ponto. A exemplo disso, só para ilustrarmos o que eu estou te falando, olha aqui o cabeçalho de um documento, né? Nesse modelo aqui, você colocaria o superintendente lá do DER, tá? Então, aqui, nesse ponto, caso não seja grafado corretamente, já, se ele quiser, pode gerar aí a recusa, o indeferimento, a negativa do seu recurso, porque você sequer mandou para a autoridade correta, para a autoridade competente, tudo bem? Prosseguindo com as explicações, nós temos aqui o órgão autuador. Isso daqui é de suma importância em um recurso administrativo de trânsito, porque você deve verificar se este órgão autuador, de fato, ele é competente para fazer esse tipo de autuação. Isso gera muitas nulidades, muitas pessoas não sabem, mas isso pode
cancelar a multa aí. Nós temos casos de municípios que faz uma autuação e não é de sua competência. No caso aqui do Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, pode ser que um policial esteja transitando em determinada rodovia, identifique flagre uma infração de trânsito e ele é credenciado, porque os policiais militares são credenciados junto a cada órgão. Pegamos como exemplo aqui o Estado de São Paulo. Ele pode ser credenciado no DER, Departamento de Estradas e Rodagem. Ele pode ser credenciado no DETRAN, Departamento Estadual do Trânsito do Estado de São Paulo, ou ele pode ser credenciado também no município, caso de São Paulo, pegando como exemplo a capital, a CET, né? Então, na hora, o agente de trânsito, por ser uma pessoa humana e passível de erro, pode preencher esse talão de multa de forma equivocada. E ao invés de autuar como se fosse do DETRAN, autua como se fosse em nome do DR, ou vice-versa. Então, é importante que você identifique aqui o órgão autuador e faça uma análise para saber se de fato ele poderia estar autuando, ok? Outra coisa importante que você deve observar é a identificação do seu veículo. Nesse caso aqui, nós censuramos, mas deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Mas aqui deve aparecer a placa do seu veículo, então é interessante que esteja condizente com o seu veículo, o município que pertence ao seu veículo, marca e modelo do seu veículo, espécie e tipo, ok? Caso alguma dessas informações esteja de forma errada, gera a nulidade, porque vejam, o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, lá na seção da autuação, trata exatamente da autuação de trânsito, ele diz o seguinte: ocorrendo a infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará a tipificação, local, data e hora do cometimento da infração, acabei de falar para vocês, caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie e outros elementos julgados necessários à sua identificação. Então veja, se eu verificar lá que a marca ou espécie, por exemplo, ou caracteres da placa não está condizente com a realidade, eu devo utilizar a meu favor o artigo seguinte, o 281, que diz que no julgamento das autuações e penalidade, a autoridade de trânsito, a pessoa responsável aí pelo agente, né, na esfera de sua competência estabelecida nesse código e dentro de sua circunscrição, ele julgará o quê? A consistência do auto da infração. E só depois do julgamento dessa consistência, para verificar se está tudo correto, é que ele aplicará a penalidade cabível. O auto de infração, entretanto, ele será arquivado e o seu registro julgado insubsistente se alguma daquelas irregularidades que eu te mostrei constar. Então, se estiver inconsistente ou irregular, um caractere da placa errado, era A, o cara colocou B, está irregular e, portanto, ele deve ser arquivado e o seu registro julgado insubsistente com fulcro, com embasamento no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro. Prosseguindo, local e data, acabamos de falar lá no dispositivo de lei. Você deve verificar isso aqui, por quê? Porque você deve ver se de fato o cara vai colocar aqui o município da infração. Está grifado, está censurado, porque, como eu disse para vocês, é de um cliente real. Mas ele está me dizendo aqui que trata-se da SP, né? Rodovia pertencente ao Estado de São Paulo, 079. Tá o quilômetro, né, que ele colocou aqui, e aqui ele colocou o município. Suponha que ele coloca aqui o município de São Paulo. E ao fazer uma análise, eu verifico que o quilômetro 65, lá da rodovia 69, ela pertence, por exemplo, ao município de Jundiaí. Essa multa ela deve subsistir? Não, está errado, está inconsistente as informações e por isso mesmo ela deve ser arquivada e o seu registro julgado insubsistente. Informação importante igualmente é aqui na tipificação. Veja, deixa eu grifar aqui para vocês saberem exatamente aonde nós estamos. A tipificação. Aqui em cima vai vir o código da infração. Nós temos uma tabela com
todos os códigos de multa, de autuação. Então você deve verificar se o código mencionado pelo agente da autoridade de trânsito é aquele constante na tabela oficial que deve ser divulgado pelo Denatran ou o CONTRAN, tá? Ele é publicado como forma de portaria lá no CONTRAN e você deve verificar. Se tiver dúvidas nesse ponto específico, basta você deixar nos comentários que eu te mando o link, enfim, eu vou te auxiliar nesse sentido, ok? A outra informação importante é a base legal. Qual que é o artigo de lei que me permite, como agente de trânsito, te autuar, né? Então eu devo saber, nesse caso foi uma multa por excesso de velocidade. Logo, o embasamento legal é o artigo 218 do CTB. E aí eu verifico lá o inciso, a linha, se tiver, enfim. Isto tudo deve estar de forma correta. Estando errado, mais uma vez, o auto de infração será julgado inconsistente ou irregular e deve ser arquivado. Aqui é a descrição da infração: transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%. É uma infração de natureza média, 4 pontos na carteira, até aí tranquilo. Superada essa fase, nós entramos aqui. Veja, nós fomos autuados por meio de um equipamento. Esse tipo de autuação não pode ser feita por meio de olhos nus, por meio da pessoa humana. Tem que ser um equipamento apropriado para medir a velocidade. Então, como se trata de um instrumento, nós vamos verificar agora, vamos entrar na análise do instrumento. Então, o equipamento utilizado aqui foi um medidor de velocidade, conhecido vulgarmente como radar. Estes equipamentos ele deve ser regulamentado, deve ser aferido, medido e autorizado pelo Inmetro, conforme vocês verão nos tópicos seguintes. Então, veja, primeira coisa que nós deveremos saber é a identificação, é o RG desse cara. Então, ele tem uma série, verifica a série dele para ser identificado, e o número dele junto ao órgão autuador, né, para saber se existe mesmo um medidor. Vai que o DR está nos enganando aí, falando que tinha um medidor e não tinha nada. Então, ele tem lá, está cadastrado no órgão autuador como sendo de número, no nosso exemplo aqui, 16821 é o cadastro dele lá no órgão autuador, que é o DR. Como eu disse, é um equipamento. Então, esse equipamento ele deve ter o quê? Deve ter uma marca. Não é possível que não tenha uma marca. No nosso caso aqui, é o Splice. A marca do equipamento é o Splice. Então, nós já temos a série, nós temos a identificação dele lá junto ao órgão, porque, veja, eu sou brasileiro, aqui no Brasil eu tenho o meu RG. Se eu for para outro país, eu devo ter um registro nacional de estrangeiro lá naquele país. Então, onde eu estiver, eu sou identificado. Então, nós temos o equipamento da marca Splice, que no DR, o RG dele foi esse aqui. Se ele estivesse no Detran, ou na CET, ou em qualquer outro órgão, o RG dele lá seria outro. Então é importante você se ater a isso. O modelo dele, SPL R4L, tem que ter o modelo aqui também. Vou grifando para vocês me acompanhar. Então nós temos marca, modelo, série e o número desse cara lá. Beleza, identificamos o equipamento aqui. Basta a gente conferir se esse cara existe e aonde ele está registrado, se de fato ele consta com essas informações. Aí, feito essa análise, nós vamos para a via. Espera aí, eu fui multado por excesso de velocidade. Primeira coisa que eu tenho que verificar é a velocidade regulamentada na via. Ora, falou que não pode ser acima de 40, mas eu chego lá na via, é permitido transitar ou trafegar a 60 km por hora. Então, na maioria das vezes, é interessante que você vá ao local para verificar essa situação. No nosso caso, nós tínhamos o limite regulamentado de 40 km por hora. Segundo as informações do auto de infração, o condutor passou a 49 km por hora. Se você pegar a resolução 432 de 23 de janeiro de 2013, desculpe, esquece a resolução, resolução 396 de 13 de dezembro de 2011. É que eu estava gravando outro vídeo sobre alcoolemia e acabei falando a resolução utilizada para a fiscalização do consumo de álcool. A resolução correta é essa, que traz os critérios, requisitos técnicos mínimos para a fiscalização
de velocidade. Então, essa resolução ela diz o seguinte, que deve haver uma margem de tolerância, ou seja, um desconto. Essa resolução no seu anexo 2, ela traz uma tabela de valores referenciais de velocidades para o caso que nós estamos tratando, que é as infrações do artigo 218. Então, se você passou numa velocidade média de 27 km, desconta-se 7 para a velocidade considerada, deve ser 20, desconta-se 7. Vejamos o nosso exemplo. O sujeito passou, segundo o radar, a 49 km, menos 7 igual a 42. Então, deve fazer essa conta e considerar o valor considerado, 42 km, depois de subtrair 7. Se for acima de 100, é o mesmo procedimento, só que em porcentagem. Desconta-se 7%. Dúvida nos comentários do vídeo. Tudo bem? Aqui, na sequência, nós temos a identificação do agente autuador. É importante, nesse caso, quando se tem um agente físico, nesse caso, ele foi para análise de um funcionário interno. Não é muito interessante para esse tipo de autuação. Feito isso, acabou? Não, Walter, nós vamos aqui para a parte mais importante. Vejamos, aqui é onde você irá identificar tudo que nós falamos. Então, veja, o equipamento ele pertence ao DER, tá aqui. O número dele bate com aquele número que nós grafamos aqui em cima. Você vem verificando. O local, rodovia SP-79, local exato, acesso 00, quilômetro 65, metro 100, sentido sul, faixa 1, a data da autuação, você verifica se nessa data você não estava em outro lugar, nesse caso 4/4/2019, o horário, porque se você estiver em outro lugar e tiver como comprovar que seu veículo estava lá, tais como estacionamento, conserto, mecânica, enfim, também gera nulidade. Velocidade regulamentada, acabei de te falar, no nosso exemplo 40 km por hora é a velocidade permitida lá para aquela via. A velocidade que foi medida, segundo o equipamento 49, você deve verificar, porque se ela estiver divergente daqui, já gera nulidade. Como que um documento pode ter duas informações, né? Divergente. O número de série que eu acabei de falar e a imagem que foi registrada deve ter o número. A verificação do equipamento, no nosso exemplo aqui, está dizendo que o equipamento, como eu disse para vocês, foi verificado junto ao Inmetro em 19/3/2019. Esses equipamentos eles devem ser verificados em uma periodicidade de 12 meses, ou seja, a cada ano eles devem ser verificados. Se você observar que essa verificação faz mais tempo do que isto, também é nula essa autuação, porque o equipamento não é preciso. Devido às intempéries, sol, chuva, vento, esses equipamentos eles desregulam, né? Até no transporte de um local para outro pode ser que eles sejam desregulado por ser muito sensível, né? Então, eles desregulam, inclusive com a temperatura. É importante que passe por essa verificação periodicamente. Se esse período não for observado, também gera nulidade, ok? Terminando as nossas explicações, eu vou deixar para um próximo vídeo aqui a parte, né, de identificação ou indicação do condutor e como você faz para pedir a conversão da multa em uma advertência. Vou deixar um vídeo que aparecerá aqui no canto inferior direito da sua tela. Aparecerá um vídeo onde eu explico como você pedir a conversão da multa em uma advertência. O meu nome é Walter dos Santos e este é o canal VS Consultoria. Não esqueça de acessar no link da descrição aquele material que eu te mostrei no início do vídeo. Um forte abraço para vocês, fiquem todos atentos, até a minha próxima publicação.